Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Ótimo começo de semana aí para você, aonde você estiver. Que Deus te abençoe hoje, Deus abençoe a tua semana e esteja contigo a cada dia dessa semana. Nós estamos hoje um tema para a gente discutir juntos, um tema muito importante. Nós não tratamos dele diretamente até agora em Provérbios, mas você vai ver que ele ocorre várias vezes em Provérbios. Eu vou citar alguns exemplos dele. E é um tema muito aplicável à nossa vida, muito aplicável à nossa cultura brasileira, infelizmente. Você vai ver que não é uma coisa boa, e é algo que nós precisamos compreender como Deus se sente a respeito disso, para que nós possamos ser corretos, fazer a coisa certa em tudo que a gente faz. Estamos em Provérbios capítulo 20, nós vamos hoje para o versículo 10, que diz o seguinte para nós. Olha aqui comigo o que diz o texto. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Do que está falando aqui, só para ser bem claro, caso você não saiba disso, né? Na época, muito antigamente, se você é mais novo aí, talvez você não saiba disso, mas na época, você pesava alguma coisa, você tinha uma balança, né? Você colocava de um lado um peso de metal, geralmente, que pesava 1 quilo, por exemplo, e você colocava do outro lado grãos até que a balança ficasse, né, equiparada. E aí você sabia que porque tem 1 quilo de um lado e tem um quilo de grãos do outro lado, você tinha medido 1 quilo de grãos. Qual que é o problema? É um problema, 3.000 anos atrás já existia, tá? Pessoas adulteravam o peso e colocavam ali um peso que era para indicar 1 quilo, mas talvez indicava 900 gramas. Adulteravam o peso, mudavam o peso ali para que não pesasse 1 quilo. Então, quando pesavam 1 quilo de trigo, por exemplo, na verdade estavam te vendendo 900 gramas por um trigo. E aqui diz o texto que pesos adulterados ou medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Medida falsificada, a mesma coisa, né? Ainda hoje se você for comprar tecido em algum lugar, né? Eu sei que muitos já não fazem mais isso, mas ainda você vai para uma loja de aviamentos e a pessoa vai dizer quantos metros de tecido você quer. Quero 5 metros. A pessoa vai pegar uma régua e vai lá e vai medir os 5 metros, vai cortar e vai te dar 5 metros, cobrando 5 vezes o preço do metro. Medida falsificada seria a mesma coisa. Você, né, tem uma vara lá de 90 centímetros. Você vende, né, o tecido, você acaba ganhando mais dinheiro porque você não está vendendo os 5 metros, você está vendendo outra coisa. Então, pesos e medidas, que era a forma de você saber se você está comprando exatamente aquilo que te foi oferecido, você está comprando a coisa certa. Pesos e medidas adulterados são algo que o Senhor detesta, diz aqui. Por que que o Senhor detesta? Vamos entender, né? É aleatório. Deus não gosta disso porque Deus quer que a medida seja certa. Ok. Deus detesta isso porque isso passa a perna no pobre. Também, ok, né? Mas também passa a perna no rico, porque o rico também compra comida e também compra tecido, né? Eu creio que o ponto principal aqui é que Deus é um Deus justo. Entre muitas outras coisas que a gente poderia dizer sobre Deus, Deus é um Deus justo. Justiça, né? Diz que ele é o justo juiz, diz a Bíblia. E se tem algo que uma pessoa justa não gosta, é de mentiras, é de falsidade, pesos e medidas falsas. Uma pessoa justa detesta isso. Então, Deus detesta pesos e medidas falsas, por quê? Porque vai contra o seu caráter. Deus é, por caráter, justo. Ele é justo. E toda vez que um peso e uma medida falso é usado, né, adulterado ou falso é usado para se aproveitar das pessoas, claro que Deus detesta também quando a gente se aproveita de pessoas, né? Mas enfim, para se aproveitar de pessoas e ter um lucro maior, isso fere o próprio caráter de Deus, vai contra aquilo que Deus é. Não é só uma coisa que Deus gosta, é contra o que Deus é, porque Deus é justo. Então, toda vez que a gente se alinha com
Pesos adulterados e medidas falsificadas. E a gente vai daqui a pouco falar sobre o que é isso, né? Na nossa cultura hoje. A gente está se alinhando com algo que fere o caráter e os princípios de Deus. E é algo que a gente precisa entender que o Senhor detesta. Não é só ele não gosta, ele fica triste, ele detesta, né? Porque reflete uma injustiça e cria em nós um apego à injustiça, né? A gente se alinha com a injustiça e a gente se desalinha com Deus quando a gente faz isso. Agora, vamos falar sobre pesos e medidas hoje, né? Pesos e medidas hoje, obviamente a gente não usa mais pesos na grande maioria dos casos, medidas também não se usa tanto, mas ainda é uma coisa hoje que é muito adulterada para tirar vantagens. Tanto é que existe um órgão do governo que, entre outras coisas, se dedica a certificar de que os pesos e as medidas estão corretas. Esse órgão do governo se chama o Inmetro, né? É um órgão do governo que faz com que, por exemplo, quando você for comprar fios elétricos, você possa ter certeza que você comprou a quantidade de fios correto, né? Boas empresas têm uma forma de medir, não sei o nome do aparelho ali, mas que puxa os cabos, que mede os cabos, certificado pelo Inmetro. Se você for para o posto de gasolina, você vai ver que o posto de gasolina tem um certificado também garantindo que aquilo que foi colocado no seu tanque é de fato a quantidade de litros que deveria ser colocado. Então, e ainda isso é burlado, né? Algumas vezes. Então, existe todo um sistema de governo que foi instituído para fazer com que a gente não fizesse isso. E ainda assim fazem, né? Então não é uma coisa de antigamente, é uma coisa de hoje. Por quê? Porque o ser humano ele tem a tendência de querer tirar vantagem de qualquer forma, né? E nesse tirar vantagem, esquece que está indo contra o caráter de Deus, que está não amando o seu próximo como a si mesmo, porque estamos fazendo uma coisa errada, né, prejudicando o meu próximo para eu ter benefício. Isso não é amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente percebe o quanto a sociedade em que nós estamos inseridos está corrompida. Corrompida. Você usar pesos e medidas adulteradas é você vender gato por lebre, é você vender uma coisa como se fosse boa quando ela na verdade não é, né? E tem tanta coisa hoje, tantos produtos hoje no mercado que são feitos para parecer um benefício para o comprador, quando na verdade são para quem vende, né? Se você não sabe disso ainda, mas quando o teu banco te liga e fala, você foi aprovado para um novo cartão que vai trazer muitos benefícios para você, né? Se o banco está pagando um funcionário para ligar para você, para dizer que tem um cartão que vai ser mais benéfico para você, provavelmente tem muito ganho para eles por trás também, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba se aproveitando do próximo para ter lucro pessoal. Isso é muito, muito complicado, porque o mundo que a gente vive está cheio disso. Eu não sei qual é o seu ramo de trabalho que você, né, executa, mas na grande maioria dos mercados existem produtos que prometem X e entregam Y, né? Prometem algo que não conseguem entregar porque foram feitos de forma inferior, foram feitos na medida errada, né? Enfim, vocês sabem muito bem disso. Esses dias eu vi uma propaganda de uma mochila, uma mochila muito bonita, com um pet na mochila, assim, da bandeira brasileira. Falei, nossa, que legal, uma mochila preta, assim, bonitona e tal. E o pet era uma bandeira brasileira em preto e cinza, assim, bem interessante, achei interessante. E estava muito barato, mas muito barato. Falei, meu Deus, que coisa mais barata uma mochila dessa, né, e tal. Até pensei em comprar. Aí eu entrei para ver mais detalhes e, na verdade, eles estavam vendendo só o pet. Só aquele pedacinho de tecido da bandeira brasileira. A mochila, na propaganda deles, era só uma ilustração de como usar o pet, né? A mochila não vinha com o produto. Mas na imagem de capa era uma mochilona bonita, né, com o pet atrás dela. Então, existe muito disso hoje em dia. Inclusive, se você não sabe disso, é por isso que Jesus expulsou os vendedores lá do templo, quando ele entra com chicote, ele não chicoteia ninguém, mas ele expulsa, né?
usa o chicote para expulsar animais e outras coisas, outros trocadores de moedas, né? Cambistas que estavam ali no pátio do templo. Ele diz: a minha casa será chamada uma casa de oração, e vocês transformaram num covil de ladrões. Covil de ladrões. Jesus não é contra você vender alguma coisa na igreja, por exemplo, hoje, ok? Na Bíblia a gente vende camisetas, a gente tem, né, lanche que a gente vende, não é contra isso. Note que ele diz: vocês transformaram num covil de ladrões. Ele está falando que vocês estão roubando. Por quê? Se você não conhece um pouco do contexto, vou te dar uma janelinha aqui para você entender. O povo judeu era obrigado, quem morava longe, era obrigado a vir pelo menos uma vez por ano. O ideal era que você viesse pelo menos uma vez por ano, né? Para Jerusalém, para adorar ali, oferecer sacrifício e adorar no templo em Jerusalém, ok? Qual que era o problema? Quando você vinha para adorar e oferecer sacrifício, você tinha que trazer um animal para sacrificar. Poderia ser pombos, poderia ser cordeiro, poderia ser boi, dependendo ali da sua renda e do sacrifício que você ia oferecer. Então você tinha que ter um animal. Se você morasse, vamos dizer, a 500 quilômetros, vamos botar um número bem alto aqui, de Jerusalém, você está vindo para adorar, mais vale você comprar um boi lá em Jerusalém do que você levar o seu boi 500 quilômetros junto contigo, porque esse boi vai precisar comer, vai precisar beber, vai precisar, né, se deslocar com ele, você vai precisar cuidar dele à noite, enfim. Então, mais vale você ir caminhando e comprar um boi quando chegar lá, do que você levar um boi contigo, né, 500 quilômetros. Então, o que acontecia em Jerusalém? Tinha pessoas que vendiam animais na porta do templo, né, porque é ali que você tinha que oferecer sacrifício. Só que tem mais um detalhe: se eu moro a 500 quilômetros de Jerusalém, provavelmente eu não uso a moeda local de Jerusalém, eu uso uma outra moeda, talvez de um outro reino, apesar de eu ser judeu. Então eu vinha com essa moeda e aí eu precisava usar essa moeda para comprar o boi que eu preciso oferecer. E qual que é o problema? Na hora de trocar a minha moeda pela moeda local, porque tudo tinha que ser comprado em moeda local, os cambistas cobravam uma taxa abusiva. De quem? Dos seus compatriotas judeus que haviam vindo 500 quilômetros para adorar a Deus e oferecer sacrifício. E eles cobravam uma taxa horrível, né? E além de cobrar uma taxa com juros, né? Com ganho, com juros ali, taxa de câmbio irreal, eles normalmente também vendiam animais que eram animais não tão bons, né? Era para ser um animal perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nenhum machucado, sem nenhum problema. Era para você oferecer o seu melhor para Deus quando você oferecia um animal. Mas geralmente eles tinham ali alguns animais que não eram tão bons. Como eu não trouxe o meu animal lá de 500 quilômetros, eu preciso comprar o que tem ali. Então eu preciso trocar a minha moeda com juros abusivos, eu preciso comprar um animal que é vendido como bom, mas que de fato talvez não esteja doente, não esteja legal. E isso é o que Jesus condena. Por quê? Porque, de certa forma, conecta com o nosso texto aqui. Pesos adulterados, medidas falsificadas. Era uma forma de você ludibriar pessoas, de você utilizar o sistema para tirar das pessoas mais do que você deveria tirar de lucro, né? Não tem nada de errado com lucro. O problema é um juro abusivo aplicado sobre o teu próprio povo que veio para adorar a Deus, ferindo o princípio de Deus de vender animais que não eram bons. Então, esse mesmo princípio está aqui. Não existe nada na Bíblia contra o lucro, pelo contrário. Deus é adorado quando nós usamos os nossos dons e os nossos talentos para agregar valor, e a partir disso nós podemos prosperar. Não tem problema nenhum com isso. Zero problema com prosperidade. O judeu não tem problema nenhum com prosperidade. O movimento piedoso ao longo do cristianismo começou a achar que dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim. Abraão foi muito rico, Davi também, Salomão também, né? Muitos homens foram homens ricos, inteligentes e prósperos. Zero problema com isso. Onde está o problema? Quando eu uso de pesos adulterados e medidas falsificadas para obter lucro, para tirar vantagem, para vender gato por lebre. Esse tipo de coisa o Senhor detesta, porque fere o caráter de Deus. Que eu gostaria de nos incentivar, antes da gente orar, a nós
não nos amoldarmos ao padrão desse século. O padrão desse século, do mundo que a gente vive, é, cara, faz o que você puder para tirar vantagem, né? Faz o que você puder para tirar teu lucrinho aí. Ludibriar não tem problema se você aumentar a sua margem de lucro. Eu gostaria de nos desafiar. Eu não sei com o que você trabalha, se você trabalha, né? É o que você faz, mas que nós sejamos homens e mulheres cuidadosos com relação a isso. Homens e mulheres que buscam de todo o coração, né? Honrar a Deus, inclusive com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vende, com aquilo que a gente propõe, com aquilo que a gente oferece, para que tudo que a gente fizer seja um ato de adoração a Deus. Nós aprendemos sobre isso, né? Sobre isso no domingo, que adorar a Deus é muito mais do que cantar. É um estilo de vida, é uma forma que nós vivemos e que nós possamos viver de uma forma que agrada a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse norte que nós recebemos do Senhor nessa manhã. Sabemos, Deus, que na nossa cultura isso é muito difícil de viver, porque vai contra realmente a nossa cultura. Nesse momento a gente percebe o quanto a nossa cultura vai contra o teu caráter. E Deus, na escolha entre cultura ou caráter, eu oro para que nós possamos permanecer com caráter. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos falamos na próxima. Tchau, tchau.